E aí, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Antes de mais nada, antes da gente ir adiante, já pega esse dedo aí, ó, clica aqui em curtir. Também já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, é claro, Kainan Salvetti, fisioterapeuta, porque realmente tudo aquilo que colocar aqui de conteúdo relevante, com certeza você já vai ser notificado e vai ser um prazer poder compartilhar conhecimento com você. E aproveita no final desse vídeo aqui, já compartilha com pelo menos 10 colegas que você lembrou, que você assistiu, começa a lembrar daqui e dali, para que também essa pessoa possa aprender, claro, né? Não retenha tudo que você tem de conhecimento, mas sim transborde. E uma das formas de você transbordar é clicando nesse compartilhar aqui também e já mandar para pelo menos 10 pessoas então, para que a gente possa cada vez mais alcançar o máximo de pessoas que querem crescer em conhecimento, que querem aprender, querem avançar e querem ir cada vez mais longe. E hoje nós estaremos falando aqui sobre um assunto muito importante que com certeza é do seu dia a dia também, é sobre cirurgia. Hoje o paciente chega falando que tem hernia de disco, que tem uma hernia de disco extrusa, que ai meu Deus, será que é cirúrgico, será que é grave, será que eu vou melhorar, será que eu não vou melhorar? E eu queria aproveitar nesse vídeo aqui no nosso canal, tranquilizar seu coração e também te ensinar bastante, claro, até porque se você está aqui, você está investindo seu tempo em conhecimento comigo aqui e para mim vai ser um prazer poder compartilhar com você conhecimentos semanais sobre o assunto de corpo, saúde da fisioterapia. Por que corpo, saúde e fisioterapia? Porque a fisioterapia é da saúde e nós falamos de corpo, nós falamos de corpo humano, nós falamos de saúde. E para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando conhecimento com você. Então vamos para cima, vamos junto. Se você quiser marcar algumas informações, com certeza é um prazer para mim poder compartilhar conhecimento aqui e tudo aquilo que você também tiver dúvida, claro, já manda aqui embaixo, mete essa pergunta aí, não fica calado. Maior é aquele que pergunta é o que mais aprende. Então você tem não só aqui no canal do nosso YouTube para mandar pergunta, mas em todas as plataformas digitais possíveis que você me encontrar. Vai ser um prazer poder compartilhar as respostas daquilo que você ainda não achou, mas eu queria te falar que a resposta que ainda você não encontrou está dentro de você. Por que dentro de mim, Kainan? Como assim dentro de mim essa resposta que eu tanto quero? Porque se você souber fazer as perguntas que vai sair de você, você vai ter as respostas que ainda não teve. Vou repetir de novo. Se você fizer as perguntas que vai sair de você, você vai ter as respostas que ainda não teve. Consequentemente, você vai em que? Aplicar todas as respostas que você encontrar. Eu sempre falo, aquele que abre a boca, aquele que pergunta, aquele que tira dúvida, aquele que quer aprender, tem sede de aprender, são os que mais vão longe. Se você está aqui, parabéns, é porque eu sei que realmente você quer aprender e eu, Kainan, estou aqui para compartilhar conhecimento com você. Primeira coisa que você precisa entender é que a maioria hoje dos pacientes, das pessoas que sofrem com dores na coluna, sofrem de dor o quê? Dor crônica. O que é dor crônica, Kainan? Dor crônica é acima de 3 meses, segundo os estudos relacionados à dor, crônica. Foi resumido que acima de 3 meses já é considerado uma dor crônica. Então, 90 dias do paciente com dor, ele já se chama com dor crônica. O que acontece? Normalmente hoje os pacientes não ficam só com 3 meses. Os pacientes ficam 3 meses, 6, 1 ano, muitos 5, 10 anos. E o que acontece normalmente com os pacientes hoje? Os pacientes eles estão com dor, por exemplo, há 1 ano. Ele fala, bom, eu não melhorei até agora, já fiz vários tratamentos, já fiz várias coisas e eu não consegui melhorar, continuo do mesmo jeito ou até mesmo pior. E ele associa que para acabar com aquela dor é somente fazendo cirurgia. E infelizmente a gente precisa ficar inconformado, porque muitos acabam caindo numa cirurgia de forma desnecessária. Você sabe muito bem disso. Você já ouviu alguém falar que fez cirurgia e não adiantou. Muitos fizeram cirurgia e ficaram pior. E muitos até ficaram melhor, mas em pouco tempo voltaram a ficar ruim. Isso é a realidade de muitas pessoas e principalmente por uma prescrição cirúrgica desnecessária. A dor, anota essa aí. A dor, vai lá, anota aí. A dor não é sinônimo de cirurgia. É isso mesmo. A dor não pode ser sinônimo de cirurgia, a não ser, anota aí também, que essa dor ela é incapacitante. O paciente já está alguns dias e semanas incapacitante, não está podendo fazer nada. Tudo que faz esse paciente piora. É uma das formas de entrar para uma cirurgia de forma precoce. Caso contrário, cirurgia, algum procedimento que o médico achar melhor fazer, claro. Mas aí sim vai entrar de forma precoce.
Caso contrário, a dor no dia a dia, aquela dor que não te deixa incapacitante mesmo há vários dias, sofrendo, quase chorando. Já peguei alguns pacientes que chegavam a chorar e tudo que você fazia piorava esse paciente. Como é que esse paciente, eu vou proibir esse paciente ir para um procedimento mais invasivo? Não tem como. Quem está na pele é o paciente. Mas nesse caso, sim, acaba indo para uma cirurgia precoce. Caso contrário, o paciente com 6 meses, 3 meses, 1 ano, 6 anos que seja mesmo, o paciente talvez não melhorou, não digo nem talvez, mas com certeza ele não melhorou porque ele não fez o que precisaria ser feito. Normalmente o paciente ele tem dor e quando ele começa a ter dor na coluna ele faz o contrário. O que não era para fazer, esse paciente começa a fazer. Eita, nós, é isso mesmo, anota aí. Normalmente o paciente começa a ter dor na coluna, começa a fazer aquilo que não era para fazer. Eu quero que você entenda. Você que está me vendo aqui, você que é profissional, precisa entender isso. Tem uma parte da sua responsabilidade de você educar e orientar o seu paciente para que ele a médio e longo prazo tenha qualidade de vida. Você não pode ser o profissional que instala crenças, você não pode ser o profissional que deixa o paciente com mais medo, você não pode ser o profissional que faz o paciente fazer tudo o contrário do que ele deveria. Você tem que ser um que vai dar um caminho para esse paciente começar a melhorar como deveria, talvez com as suas instruções. Só de você instruir bem esse paciente ele já começa a melhorar. Sério, Kainan? Claro! Hoje nós trabalhamos, eu como fisioterapeuta, como profissional da saúde, por isso que eu falei que esse vídeo a gente fala sobre corpo, saúde e fisioterapia, porque nós como profissional da saúde, nós temos o quê? Que educar o nosso paciente. O profissional médico tem que educar, o nutricionista tem que educar, o educador físico tem que educar, o psicólogo tem que educar, todos os profissionais relacionados à saúde temos que educar os pacientes. Olhar olho a olho, ver o que o paciente está necessitando, conversar, ir mais profundo, entender a particularidade de cada paciente. Se eu não entender a particularidade de cada paciente, infelizmente não vai obter as respostas. E talvez esse vídeo caiu na tua mão, você que é paciente também e está assistindo o vídeo aqui, guarda isso no seu coração. Talvez você não melhorou até hoje porque você caiu na mão de um profissional desqualificado, um profissional desatualizado, um profissional que não te orientou como deveria. E você que está me assistindo aqui, que é profissional, guarda isso. Você não pode ser desatualizado, não pode ser desqualificado e não pode dar orientações que pioram o seu paciente. Ó, explodir a sua mente. Como assim, cara? Dar orientações que podem piorar o paciente. Se você falar groselha para o seu paciente, é o suficiente para ele piorar o quadro. Por quê? Vou dar um exemplo. O paciente chega para você e você fala para ele, nossa, você está com isso, ó, para de fazer tudo. Para de fazer tudo, para com isso, para com aquilo, não faz exercício, por exemplo, de impacto. E o que acontece? O paciente pode piorar muito rápido. O repouso pode ser muito pior para esse paciente, por falta de instrução profissional. Você precisa saber disso. Mas voltando sobre o assunto de cirurgia, o paciente chega desesperado querendo a cirurgia. Meu Deus, meu caso é cirúrgico, o que eu faço? Você precisa entender uma coisa. Anota aí no papel, anota na sua mente e guarde no seu coração também. O que, Kainan, você quer que eu guarde? Que nós temos que olhar as características clínicas do nosso paciente. Se eu não olhar as características clínicas do meu paciente, eu vou ir pelo exame de imagem apenas, que na verdade a ciência já comprovou que não é somente pelo exame de imagem que eu precipito as coisas com o meu paciente, e sim pelas características clínicas. Guarda essa palavra assim, ó. O corpo dá sinais. O corpo fala. O corpo dá sinais. Os corpos do paciente, assim como o seu, quando você está com alguma coisa da febre, assim como você está com alguma coisa da dor de barriga, assim como a mesma coisa quando algo está errado, te dá dor de cabeça, o corpo dá sinais. Se a coluna do paciente estiver de uma forma comprimindo realmente a hérnia, comprimindo o nervo, o corpo vai dar sinais. O que é isso, Kainan? Ainda não estou entendendo. O corpo vai dar sinais relacionados a uma compressão real da raiz nervosa, da raiz neural do paciente. Isso você precisa entender. Mas o paciente ter dor ou uma alteração ou outra também não é sinônimo de cirurgia. É sinônimo que existe algo comprimindo a raiz nervosa sim. Mas não é sinônimo de cair para uma cirurgia. Primeira coisa que você precisa entender para eu já desmistificar, tirar a sua imaginação, que por mais que seja uma hérnia grande que o paciente possa ter, por mais que tenha uma hérnia grande, você precisa saber também que quanto maior essa hérnia, maior é a chance de reabsorção desse disco, a regressão desse disco. O que acontece? Como assim reabsorve, suga? O que acontece? O próprio corpo
por alguns fatores relacionados à estrutura fisiológica do corpo, faz o disco, né, aquela estrutura que começa a sair, iniciando uma protusão, né, junto com abaulamento, depois até uma extrusão, sequestro e aí por diante. Você precisa entender que essa regressão ela acontece. Um dos motivos a ciência já comprovou que é por desidratação, os discos desidratam e acaba acontecendo a regressão dessa conteúdo herniado. Um outro motivo muito comum também é o ligamento longitudinal da coluna do paciente entra em atrito com esse disco, onde faz a pressão, fazendo como se o disco tivesse aquela pressão contrária e favorecendo esta regressão também. E outro fator também muito comum é por gerar a inflamação e tudo mais, e esse combate à inflamação ajuda com essa reabsorção do disco. 3 informações relevantes para que possa fazer sentido para você e você possa entender o motivo ao qual esse paciente ele acaba a história natural fazendo com esse paciente ele melhore. Caramba, Kainan, tá explodindo a minha mente, ó, explodindo. E é isso que eu quero que você entenda. Você precisa começar a fazer 3 coisas, anota aí também: enxergar melhor, escutar melhor e falar melhor. 3 coisas que você precisa entender. E quando você está escutando isso que eu estou te falando, você também está enxergando, claro, você está me vendo aqui, mas quando você está escutando tudo que eu estou te dizendo, você vai começar a enxergar seu paciente diferente. E você que é paciente, talvez está me assistindo aqui, porque a gente sabe que o YouTube hoje ele cai para qualquer pessoa que esteja interessado no assunto, óbvio, mas se você também é paciente, você vai começar a enxergar diferente, você vai falar: caramba, o que o Dr. Kainan está falando faz sentido, eu não estou desse jeito que ele está falando. E aí o que você vai entender? O corpo dá sinais, como eu falei, não foi? E os sinais eles precisam ser relacionados a uma compressão real para o paciente ter a necessidade de uma cirurgia. São 3 fatores principais para uma cirurgia que eu vou falar para você e você vai marcar aí no papel, na sua mente e no seu coração. Sinais neurológicos alterados, então tudo que faz a função no seu corpo vai ficar alterado, pelo menos alguns sinais. Outro fator é alteração de xixi e cocô. A gente percebe que o paciente que tem compressão nas estruturas ali nervosas, o paciente ele vai ter alteração em xixi e cocô. Normalmente pode ser uma retenção urinária e esses fatores relacionados a isso. E um terceiro fator muito comum também é o paciente ao qual eu falei no início desse vídeo. Ele não está tolerando mais nada, ele está morrendo de dor. Tudo que você faz ele piora ou não é possível manusear o paciente, não é possível fazer nada. É como se ele estivesse extremamente no fim do mundo para ele aquela dor. Esse paciente é um que também acaba entrando em procedimentos de forma precoce, porque não tem o que fazer. A única forma é com a cirurgia, fazendo o que precisa ser feito, que é um profissional médico bem qualificado que vai fazer isso, vai tomar a melhor decisão para que esse paciente possa melhorar. Agora, a dor que vai para a perna não é motivo. Dor na lombar, então esquece. O paciente chega com dor na lombar e esquece. Nunca foi e nunca será cirúrgico. Se você não entender isso, o paciente ele vai ficar indo para uma cirurgia de forma desnecessária. Ele vai chegar até você primeiro também. Se o profissional ele não entender que ele tem que ser capacitado de enxergar o paciente de forma completa, porque muitos pacientes, talvez você não saiba, não tem nada na coluna, mas morre de dor. E são outros fatores, alguns pilares que o paciente não está em dia, esses pilares, e que é o suficiente para essa pessoa ter dor na coluna. Se você não entender isso, esse paciente ele vai continuar com as dores, ele vai fazer um exame de imagem, ele vai falar assim: meu caso é grave, eu preciso fazer cirurgia. E talvez o paciente que já teve a indicação de parar com o esporte por causa de uma hérnia, não é motivo desse paciente também ir para parar de fazer esporte por conta da hérnia. Você precisa entender isso. Entenda uma coisa, os pacientes eles sofrem por falta de conhecimento. A Bíblia fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da verdade. E uma das formas que você precisa entender que é a verdade ela sempre sobressai sobre aquilo que não é verdade. Você sabe disso. E eu estou aqui para te dizer algumas verdades, mas que possa fazer sentido para você que está me assistindo. Para que você possa começar o quê? Enxergar de forma diferente. Poxa, Kainan, eu já sabia disso, já sabia. Parabéns, tamo junto. Tamo junto. Mas aprende, vira chaves. Você está aqui assistindo esse vídeo, guarda isso que eu sempre falo para quem é meu aluno. Eu falo assim, cada chave virada é uma conduta nova, diferente. Por mais que talvez você fala: pô, Kainan, eu já sabia um pouco sobre isso. Ok, parabéns, estamos juntos. Mas o que você precisa entender é que a cada chave, alguma coisa vai ter que virar aí dentro da sua cabeça.
Quantas vezes eu já não escutei a Bíblia, assim, aquela passagem específica? Pô, já escutei 20 vezes, mas aquelas 20 vezes sempre tem algo novo que é virado no meu coração, alguma chave virada na minha mente, que eu falo, caramba, eu nunca tinha pensado desse jeito, ou reforçou aquilo que eu falo, caramba, é isso mesmo que eu preciso. É o que eu tô te falando aqui. Talvez você já sabia, tá tudo bem, não tem problema, mas é hora de você começar a ser cada vez melhor. Virar um leão e ir pra cima desse seu paciente, ajudar esse paciente a melhorar. Se você é paciente, bora virar leão também e sair liberto dessa hérnia aí. Você não pode ser escravo dessa hérnia. Você que é profissional, fala isso pro seu paciente. Você não é escravo. Essa sua hérnia não é um troféu na sua vida. Você precisa entender que os sinais neurológicos, por exemplo, o reflexo do alterado, isso é um sinal neurológico realmente que é relevante. Reflexo é algo natural que dá no corpo quando a gente bate no tendão. Se está alterado, a compressão está existindo, em conjunto com isso, fraqueza muscular, em conjunto com isso, alteração de sensibilidade. Tem 2 testes muito comuns na hérnia de disco que tem que ser testado, que é quando estica a perna, ver o que acontece. Se estica a perna, o paciente morre de dor, é uma outra característica de compressão de nervo, de tensão neural. É o LASEG e o SLAMP test, são 2 testes muito comuns, utilizados, realmente cientificamente mais comprovado, que você confirma uma compressão de rede de nervo. Mas eu te digo no fundo do meu coração que mesmo o paciente tendo essas características, não é de imediato partir para a cirurgia. A não ser que tenha aquelas 3 características que eu falei um pouco antes do vídeo, que eu espero que você tenha marcado. Se você não marcou, volta um pouquinho aí, passa seu dedo, volta um pouquinho esse vídeo, volta naquela parte que eu falei dos 3 sinais, que eu não vou falar de novo, porque era para você estar marcando, para você não perder tempo e sim fazer aquilo que precisa ser feito, marcar. Se você tem dificuldade em aprender, marca na sua frente todos os dias para você não esquecer, pegar afinidade com o assunto e assim você melhorando seu paciente. Então todo paciente que chegar para você, ou você também que é paciente, sempre que tiver o assunto cirurgia para hérnia de disco, bora entender todo o contexto para que realmente possa confirmar ou não que esse paciente tenha necessidade de cirurgia por tal fator. Nunca só somente porque esse paciente está morrendo de dor, tem dor na perna, por exemplo, ou na lombar, porque às vezes a sensação de dor ela é muito individual. E às vezes o paciente está sentindo dor, ele fala, não, é dor o dia inteiro, mas não é sinônimo de uma dor lancinante, 24 horas que não tem posição de alívio, o paciente está só piorando, está chorando de dor. Se você encostar, ele piora. Isso é uma característica real. Já peguei, como eu falei, pacientes com essa característica da dó. Você olha para o paciente e fala, meu Deus, se eu pudesse, eu queria arrancar aquela dor do paciente ali, mas não é possível. Aí o paciente normalmente ele vai para um procedimento mais invasivo, a qual o médico vai escolher, porque realmente não tem o que fazer. Mas caso contrário, é nosso papel, o meu papel, o seu. Se eu estou aqui, porque é o meu papel instruir você naquilo que você precisa fazer. Sempre falo para os meus alunos também, bora para cima, vai que dá. Bora para cima, vai para o arrebento que você também consegue. Vai para cima, vai que dá, vai que dá. Isso nunca será o fim. Talvez você está desanimado, está me assistindo aqui, é profissional que está desanimado, está sem impaciente, está sem resultado. Calma, vai que dá, persiste que dá. Se você também, talvez aqui é paciente, está me assistindo, calma seu coração, vai tratar o que precisa ser tratado, trata com excelência seu problema de hérnia de disco, com essas questões de coluna vertebral e com certeza voltar a fazer tudo aquilo que você deixou de fazer. Bora pra cima então, não esquece, não deixe de curtir, não esquece de inscrever no canal aqui para chegar vídeos de qualidade como esse qual você me assistiu e compartilha, como eu falei lá no início, com pelo menos 10 pessoas. Por que 10? Porque tem muita gente para ser alcançada e é sua função transbordar esse conhecimento com os demais, fechou? Tamo junto, bora pra cima e vai que dá!